Salve, salve, gente amiga. Seja bem-vindo ao meu canal novamente. Retenha o que é bom, informações. Meu nome é Jairo. Estou trazendo para vocês agora o pronunciamento do presidente. Fiz alguns cortes para diminuir, e ser direto ao que ele coloca. Eu acredito que você já tenha ouvido o ex-ministro Sérgio Moro, agora ouça o presidente. Tire suas conclusões, como o próprio nome do canal sugere, retenha o que é bom. Deixe seu like se você gostar, ou seu dislike se você assim não gostar. Se inscreva, ative o sininho também. Estamos juntos. Valeu! Uma coisa é você admirar uma pessoa. A outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Como fiz com todos os ministros. Vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. A todos os ministros, e a ele também, falei do meu poder de veto. Os cargos chaves teriam que passar pelas minhas mãos e eu daria o sinal verde ou não. Para todos os ministros foi feito dessa maneira. Mais de 90% desses cargos que passaram pelas minhas mãos, eu dei o sinal verde. Assim foi também com o senhor Valeixo. Até ontem, diretor-geral da nossa honrada e gloriosa Polícia Federal. A indicação foi do senhor Sérgio Moro, apesar de a lei de 2014 dizer que a indicação para esse cargo e a nomeação é exclusiva do senhor presidente da República. Abri mão disso, porque confiava no senhor Sérgio Moro. E ele levou a sua equipe, ou trouxe a sua equipe aqui para Brasília. Todos os cargos chaves são de Curitiba, inclusive a Polícia Rodoviária Federal. Lógico, me surpreendeu. Será que os melhores quadros da PF, todos estavam em Curitiba? Mas vamos confiar. Vamos dar um crédito. Seu prezado ex-ministro Sérgio Moro, como o senhor disse hoje na sua coletiva, por 3 vezes, o senhor disse que tinha uma biografia a zelar. Eu digo a vossa senhoria que eu tenho um Brasil a zelar. Não apenas fiz um juramento quando sentei praça nos idos 1973, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, e dar a vida pela minha pátria, se preciso fosse. Mais que a vida para a minha pátria, eu tenho dado. Eu tenho dado o desconforto da minha família, as acusações mais torpes possíveis, não só contra a minha família, bem como aqueles que estão ao meu lado. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir, implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em flagrante delito. Mais pessoas testemunharam, telefones foram apreendidos, 3 renomados advogados, em menos de 24 horas, estavam lá para defender o assassino. Isso é interferir na Polícia Federal?
Será que pedir à Polícia Federal, quase que implorar, via ministro, para que fosse apurado o caso Marielle, no caso porteiro da minha casa 58, na Avenida Lúcio Costa, 3100? Quase que por acaso descobrimos, se não eu pedir para o meu filho ir na portaria e filmar a secretária eletrônica. Talvez até hoje ficasse a dúvida para todos que eu poderia estar envolvido nisso. Isso foi numa quarta-feira de março de 2018, onde entre a ligação do porteiro para a minha casa e as minhas digitais nos painéis de presença da Câmara, tinha um espaço de menos de 1 hora, eu não estava lá. Depois, a perícia da Polícia Civil do Rio ainda chega à conclusão que aquela voz não é a voz do porteiro em questão. Será que é interferir na Polícia Federal, exigir uma investigação sobre esse porteiro? O que aconteceu com ele? Ele foi subornado? Ele foi ameaçado? Ele não sofre ele sofre das faculdades mentais? O que aconteceu para ele falar com tanta propriedade um fato que, segundo ele, existiu há praticamente 1 ano atrás? É exigir da Polícia Federal muito, via seu ministro, para que esse porteiro fosse investigado, com todo respeito a todas as vidas do Brasil. Acredito que a vida do presidente da República tem um significado, que, afinal de contas, é o chefe de Estado. Isso é interferir na Polícia Federal? Cobrar isso da sua Polícia Federal? Confesso que, ao longo do tempo, como bem vos lhes disse, uma coisa é ter uma imagem e conhecer uma pessoa, a outra é conviver com ela. Nunca pedi para ele, para que a PF me blindasse onde quer que fosse. Quando se fala em corrupção, eu falo da minha vida particular. Nos últimos 2 anos de parlamentar, gastei menos da metade que poderia gastar na sua cota parlamentar, com passagem aérea, com despesa de combustível, de alimentação, de aluguéis. Na vida de presidente da República, eu tenho 3 cartões corporativos. 2 são usados para despesas, as mais variadas possíveis, que, afinal de contas, mais de 100 pessoas estão na minha segurança diariamente. Despesas de casa normal. E um 3º cartão, que eu posso sacar 24 mil por mês, sem prestar conta. Eu posso sacar 24 mil reais e gastar onde bem entender, sem prestação de contas. Quanto eu usei dessa verba desde janeiro do ano passado? 0. Ontem, numa videoconferência, o senhor Valeixo se dirigiu a todos os seus 27 superintendentes e disse que desde janeiro vinha falando com o senhor Sérgio Moro que queria deixar a Polícia Federal. Os superintendentes são a prova disso. E eu, algumas vezes, falei com o Sérgio Moro sobre a Polícia Federal. E, como mesmo o senhor Valeixo disse que estava cansado, eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal. Era a intenção dele, como ele declarou ontem, que desde janeiro queria sair. Nós cansamos, nós não somos máquinas. No dia de ontem, eu conversei com o senhor Sérgio Moro, só eu e ele, como na maioria das vezes nossas conversas, onde eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Eu sempre disse aos meus ministros, a confiança tem que ter dupla mão. O ministro quer que eu confie nele? Quer e tem razão. Mas eu também quero que o ministro confie em mim.
Sempre falei para ele: Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na justiça. Quase que implorando informações. E assim, eu sempre cobrei informações dos demais órgãos de inteligência oficiais do governo, como a ABIN, que tem à frente um delegado da Polícia Federal. Uma pessoa que eu conheci durante a minha campanha e tem um nome e é respeitado pelos seus companheiros. E conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo. Eu falei: está na hora de botar um ponto final nisso. Ele está cansado, está fazendo como pode o seu trabalho. Pessoalmente, não tenho nada contra ele. Conversei poucas vezes com ele durante 1 ano e 4 meses. Sim, poucas vezes, mas conversei com ele. E a maioria das vezes estava o Sérgio Moro do lado. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou: mas o nome tem que ser o meu. Falei: vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu, ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República. Jamais pecarei por omissão. Falei para ele: quero um delegado, que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. Por que não? Eu interajo com os órgãos de inteligência das Forças Armadas, se preciso for, eu interajo com a ABIN, interajo com qualquer um do governo, sempre procuro o ministro, mas numa necessidade, eu falo diretamente com o primeiro escalão daquele ministro, como ontem, ou anteontem, eu tinha que decidir uma coisa, tinha que ver com a Marinha. Mas como era exclusivamente com a Marinha, eu resolvi naquele momento não falar com o ministro da Defesa. Falei diretamente com o da Marinha e foi resolvido de acordo com o interesse dele. E depois participei do ministro da Defesa. Isso não é quebra de hierarquia, é necessidade. Não posso abrir mão disso, assim como o ministro da Defesa pode ligar diretamente com o comandante de batalhão, sem passar pelo comandante da brigada. Se preciso for, depois ele participa, para evitarmos que venhamos ferir o princípio da hierarquia. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim: você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso, mais ainda externar, ou não trocar, porque não foi trocado, sugerir a troca de 2 superintendentes entre 27.
O do Rio, a questão do porteiro. A questão do meu filho, 04, o Renan, que agora tem 20, 21 anos de idade. Quando, no clamor da questão do porteiro, do caso Adélio, que os dois ex-policiais teriam ido falar comigo, também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio. Nem lembro quem é essa menina. Se é que eu estive com ela. Hoje a vida é assim. A intenção de dizer que o meu filho namorava a filha do ex-sargento era que nós tínhamos um relacionamento familiar. Eu não me lembro dele. Pode ser até que tenha tirado foto com ele. Durante pré-campanha e campanha era comum eu tirar em média 500 fotografias por dia, porque essa era a minha imprensa. E daí eu fiz um pedido para a Polícia Federal, quase com, por favor, chegue em Mossoró e interrogue o ex-sargento. Foram lá, a PF fez o seu trabalho, interrogou e está comigo a cópia do interrogatório, onde ele diz simplesmente o seguinte: a minha filha nunca namorou a filha do presidente Jair Bolsonaro, que a minha filha sempre morou nos Estados Unidos. Mas eu aqui tenho que correr atrás disso? Ou é um ministro, ou é uma Polícia Federal que tem que se interessar? Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. Agora, eu lamento que aquela pessoa que mais tinha que defender dentro de uma legalidade não o faz. Teve um clima sem pesado com o senhor ministro, na última reunião de ministros, onde eu cobrei dele, na frente de todos os ministros, que ele tomasse uma posição sobre a prisão e algemas usada contra mulheres na praia, mulheres em praça pública, como de Araraquara, um pobre, um humilde trabalhador do comércio no Piauí, entre tantos outros, que ele tinha que mostrar sua cara. Ele tem amparo na lei do abuso de autoridade. Essa lei, que por ser lei, não tem que ser questionada, discutida, tem que ser cumprida. Quem é contra ela, que apresente uma ADIM junto ao órgão competente para que ele ajuize junto ao Supremo Tribunal Federal. A resposta dele foi um silêncio. Boas matérias, ele aparece, mas se omite. A minha vida, as minhas ações, muitas vezes, elas são de um arrebento, de explosão. Eu não posso admitir cercear o direito de ir e vir quem quer que seja. E a lei que fala sobre isso, no caso de pandemias, é alguém comprovadamente infectado. A decisão dessas medidas coercitivas cabem aos respectivos governadores e prefeitos. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. E uma vez decidido, não cabe a mim questionar mais. Prefeitos, alguns governadores, em cima disso, estão cometendo tremendos absurdos. E o governo federal tem que se posicionar, tem que peticionar o Supremo Tribunal Federal, entrar com ações. E quem tem que fazer isso? O presidente? Ou o ministro da pasta responsável? Isso incomoda ele. É um ministro, lamentavelmente, desarmamentista, dificuldades enormes com decretos para facilitar para os CACs ou para aqueles que têm uma arma
a compra de armamento, de munição. Aquilo que eu defendi durante a campanha e pré-campanha, os ministros têm obrigação de estar junto comigo. Caso contrário, não estão no governo certo. Não tenho mágoa do senhor Sérgio Moro. Hoje pela manhã, acredito que 7 ou 8 deputados, ou meia dúzia, tomaram café comigo. E eles estão à vontade, se quiser falar ou não. Eu lhes disse, hoje vocês vão conhecer quem realmente não me quer na cadeira presidencial. Esse alguém não está no Poder Judiciário, nem está no Parlamento Brasileiro. Não lhes disse o nome. Falei, vocês vão conhecê-lo às 11 da manhã. Repetindo a vocês. Veio com a cunha. Se ele quer ter independência, como eu tenho, autoridade, ou se quisesse, poderia vir candidato em 2018. Agora, eu não posso conviver, ou fica difícil a convivência, com uma pessoa que pensa bastante diferente de você. Um fato que foi noticiado muito no início do ano passado, ele nomeou a senhora Ilona Sabó como suplente de um conselho. E nós sabemos que essa senhora, ou senhorita, tem publicações, as mais variadas possíveis, defendendo o aborto, ideologia de gênero, entre tantas outras coisas, que estão em completo desacordo com as bandeiras que eu defendi, que os cristãos brasileiros também defendiam e até ateus defendiam também. Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca e porteira fechada. Mas quase sempre se lembrava do poder de veto. Torci muito para dar certo. Muito. Mas, infelizmente, ou felizmente, no dia de hoje, após nossa conversa no dia de ontem, eu até fui sinalizado que ele compareceria à presidência e seria bem recebido, como foi o senhor Mandetta há poucos dias, para comunicar seu afastamento, ou para tentar a última cartada. Tem mais esses nomes aqui para o DG. O senhor concorda com algum desses ou não? E daí tomar uma providência. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. Ele resolveu marcar uma coletiva e fez acusações infundadas, que eu lamento. Para muitos, vai deslustrar a sua tão defendida biografia. 3 páginas, bem curtas apenas aqui, eu vou ler e dar o encerramento a essa coletiva. Meu compromisso é com o Brasil e com a democracia. Sempre dei plena liberdade aos meus ministros, sem abrir mão do meu poder de veto e da minha autoridade como presidente da República. Sempre mantive diálogos republicanos com todos os meus ministros. Temos discordâncias e convergências, mas em qualquer situação mantive o respeito à opinião de todos. Sempre fui leal a eles. Ontem, mais uma vez, conversamos com o senhor ministro Sérgio Moro sobre a substituição na Polícia Federal. Esperava, em conjunto com o senhor ministro, definir um nome para dirigir a instituição, ainda que, pela lei, esta seja uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Estou
decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão. Meu compromisso é com a verdade, sem distorções. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas, a não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Sobre a exoneração do Dr. Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, pela Lei 13.047 de 2014, é prerrogativa do Presidente da República a nomeação e a exoneração do diretor-geral, bem como de vários outros cargos da administração direta. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça, pela manhã de ontem. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e presidente da República, ser acusado disso. Essa foi a minha conversa com o doutor Valeixo. E mais ainda, não só a imprensa publicou, no dia de ontem e de hoje, bem como, entre aspas, o doutor Valeixo, em contato com a Superintendência do Brasil, comunicando que estava cansado, que desde janeiro queria sair. Então não foi uma demissão que causasse surpresa a quem quer que fosse. A PF é uma instituição de Estado. Ela deve se conduzir de acordo com a Constituição Federal e as leis do país. Não importa quem as conduza. Não abro mão disso. Não existe possibilidade de interferência na Polícia Federal. Sua própria estrutura e seus profissionais garantem a autonomia de suas investigações. Esta autonomia é inerente à instituição, independente de governos. Não posso aceitar minha autoridade confrontada por qualquer ministro. Assim como respeito a todos, espero o mesmo comportamento. Confiança é uma via de mão dupla. Continuarei fiel a todos os brasileiros. Seguirei no combate à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade. O governo continua. O governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém que te antecipa a projetos outros. Travo o bom combate. A minha preocupação é entregar o Brasil para quem vier me suceder no futuro, bem melhor do que recebi em janeiro do ano passado. Confio nos meus ministros, nos servidores públicos, que têm nos ajudado a vencer a estes obstáculos. O Brasil é maior do que qualquer um de nós. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso dever de servir a pátria. A pátria vai ter de cada um de nós o seu empenho, o seu sacrifício e, se possível, se for necessário, o teu sangue para defender a democracia e a liberdade.